I know I'm fine, but the money makes me handsomer. Walk around smelling like a come up in the answer for her problems, but I'm not. É o Flamengo que atropelou o Juventude. O Dorival Júnior falou sobre a vitória e sobre o sistema defensivo rubro-negro. Olha aí. Feito vários trabalhos direcionados apenas para a última linha, e isso aí tem nos dado um ganho muito grande. Mas o mais importante é que a equipe tem participado num todo. A nossa retomada de bola, a grande maioria delas acontece no campo ofensivo e não no campo defensivo, o que vai filtrando essas jogadas, e quando ela chega para a nossa última linha, ela já chega um pouco mais mascada, coisa que não vinha acontecendo. Então, esse combate que os atacantes têm feito, esse ataque direto ao homem que tem a posse de bola, para que ele não tenha liberdade de movimentos, eu acho que isso daí tem contribuído consideravelmente para uma melhora da nossa equipe. E já são aí algumas partidas sem tomarmos gol, que é um fato importante. Aí vem aquele cara chato. Mas foi contra o Juventude. Mas o Flamengo parou o Galo também. E o Flamengo, nesse mesmo brasileiro, contra times de níveis parecidos, ou de nível parecido ao do Juventude, tinha dificuldade para ganhar. Isso também é bom pontuar, viu, Abel? Gostou ali? Que frase. Como é que Que é? fase virou Não, não. Quem tá Quem que fazendo lançou isso? essa? Quem que lançou? Foi você? Eu acho que pode ter sido. Já é a linguagem do Cebolinha, hein? Do Cebolinha. Flamengo nos últimos 8 jogos, 7 vitórias e apenas uma derrota. Pra que foi essa derrota? Eu não lembro agora. Daqui a pouco a gente... Corinthians. A derrota. Pro Corinthians 1-0, né? É isso, né? Foi. 87,5 de aproveitamento, com 21 gols marcados e só 3 gols. Não, o Dorival tem razão quando ele destaca isso. Porque isso daí, obviamente, passa muito pelo trabalho dele, pelo comprometimento dos jogadores que estão acreditando, estão fazendo o que certamente o Dorival tem pedido, tem exigido, né? Porque a gente sempre destacava que qualidade o time tem. É um elenco vencedor de jogadores muito bons, muito acima da média do futebol brasileiro. Mas não adianta a gente falar que os jogadores são muito bons se o time no campo não mostra isso. E tem mostrado com o Dorival, né? Que encontrou uma maneira, como falou bem o Rafael no começo do programa, de muitas vezes um time que não finaliza tanto como já finalizou, mas eficiente para fazer gol. Ele mudou a posição de alguns jogadores. O Pedro cresceu muito. O Pedro tem feito jogos muito bons. Falei pra vocês. Então tem mérito do Dorival direto no crescimento do Flamengo. Vocês são teimosos, seu professor Celso Zelt, senhor Breler Pires. O Pedro não tem que ter mais chance. Sempre falaram. Olha o Pedro aí. Mas eu vou fazer uma pergunta pra vocês que eu tô tentando entender, e eu acho que o Breler também vai nos ajudar. O Flamengo tá... Você acabou de dizer, jogos em que o Flamengo tinha dificuldade, sim, ele tá atropelando com certa facilidade. Aconteceu na Libertadores, por exemplo, contra o Tolima, dominou o jogo contra o Galo, e no Brasileiro, o jogo de ontem é mais um exemplo, né? É um Flamengo que está fazendo gols com mais facilidade, recuperando jogadores como Pedro, se defendendo melhor, como enfatizou o Dorival e os números mostraram. Por que o Paulo Souza teve tanta dificuldade para fazer isso com esse elenco e o Dorival está conseguindo em pouco tempo? Breler, tem explicação? Então, você? O Dorival vai bem no Flamengo ao fazer o feijão com arroz. É o básico. Estrutura da equipe, escalação, Pedro e Gabigol. Porém, o Dorival... Porém o quê? O Dorival chega com uma responsabilidade e uma expectativa muito diferente do Paulo Souza. Mas quando chega o Dorival, o próprio torcedor do Flamengo, olha, vamos aí de Dorival, ver se o cara arruma a casa, se pingar um título na temporada já estamos no lucro, porque viram que ali com o Paulo Souza não deu liga e o trabalho estava indo por água abaixo. Quando o Paulo Souza chega, a expectativa dele e a cobrança interna no Flamengo era para revolucionar não só o jeito de jogar do Flamengo, mas processos internos. Eles esperavam que o Paulo Souza fosse agregar muito no departamento de futebol, que ele fosse fazer um jogo para o Flamengo muito semelhante ao que se pratica no futebol europeu, sendo que o Flamengo não ofereceu a estrutura ideal para o Paulo Souza executar esse trabalho. Então, ele fosse o novo Jorge Jesus. Exatamente. Trataram o Paulo Souza, o cara aqui português vai fazer o que o Jorge Jesus fez, e esse trabalho não aconteceu. Com o Dorival, a expectativa interna era totalmente diferente. Dorival, arruma a casa aí pra gente. Tá, deu tudo errado. Tá esculhambado. Segundo o Mano Menezes. Esculhambado. E quando o Paulo Souza chegou, embora o Flamengo fosse finalista da Libertadores, fosse vice-campeão brasileiro, também estava bagunçado. Então, ali, começo de temporada, um treinador português
Eles queriam que, vai lá, faz esse trabalho, mas era um trabalho de longo prazo, um trabalho que sem estrutura não ia dar seus frutos. Agora o Dorival entendeu, teve uma boa leitura, o Dorival, um técnico experiente, falou, eu preciso fazer o simples, dar segurança a esse time e depois a gente vai amadurecendo, vai evoluindo. Tanto é que as últimas vitórias do Flamengo foram de bola aérea. 4 gols de bola aérea. Então o Flamengo tentando explorar esse tipo de jogada para, com resultados, com essa sustentação, a retomada de confiança e evoluindo o jogo coletivo, e o Dorival tem seguido esse plano. A questão é, quando precisar virar essa chave, na reta final da temporada, o jogo coletivo do Flamengo vai ter evoluído a ponto de tornar esse Flamengo imbatível como era no passado, como foi em 2019, esse é um ponto. Se o Dorival, quando for exigido a esse ponto, vai conseguir entregar o que se espera. Mas do ponto de vista do que precisava fazer quando chegou, de dar o recado, ele cumpriu muito bem. Cumpriu a risca que se esperava dele. E nesse caso, pelo amor de Deus, parte da torcida do Flamengo é mimada. É aquela... Como é que é? É mimada. Parte da torcida do Flamengo é mimada. E esse tipo de torcedor não existe só na torcida do Flamengo. A gente viu essa semana o torcedor do Vasco vaiando o Edmar. Essa parte da torcida, que é a mesma que vaiou o Hugo durante o jogo inteiro, mina a confiança do jogador, esse cara não volta mais. Isso daí é benéfico para quem? Então, uma coisa é cobrar, isso daí o torcedor sempre vai ter direito de se manifestar. Agora, perseguição, nesse estágio do trabalho do Dorival... Mas aí o Dorival tem que agir, né, Breler? Sim, não dá para o Vitinho jogar. Como assim? O Vitinho sente. Tem jogador que não sente. O Vitinho claramente está demonstrando ser um jogador que sente essa questão que vem do lado de fora. E aí, se ele está sentindo, e o Flamengo tem outras opções, o Flamengo tem o Lázaro, o Flamengo tem o Marinho, o Flamengo tem os meninos. Se tem outras opções agora, ganhou o Cebolinha, que é uma baita opção. Aliás, mais do que isso, para mim, o Cebolinha vai ser titular a médio prazo no time do Flamengo. Você pega essa condição que o Flamengo hoje tem de elenco e não precisa expor o Vitinho. Até que as coisas melhorem para ele e para o Flamengo. Concordo com você, ninguém ganha com isso. Mas a decisão é do Dorival. E acho que o momento pede que ele preserve um pouco mais o Vitinho, porque o Vitinho está assinando o recibo nessa cobrança. E quem tem apoio ainda, acredito eu, total do torcedor rubro-negro é o Pedro, que mais uma vez foi destaque do Flamengo. Temos números dele, é isso, amigo Leão? Olha aí, ó. Números de Pedro desde a chegada de Dorival Júnior, 12 jogos. Quem diria, hein? É o líder aí, ó, em participações, com 7 gols. Rapaz, 12 jogos, 7 gols e 5 assistências, o que dá a média espetacular, uma participação em gol por jogo. E o Breler já tá ansioso pra calma, Breler. Não. 44 minutos para participar em gol. O Breler tá ansioso, enquanto eu terminava de ler aqui a nossa tela, viu o Rafa, fã de esportes, Rafael Prates, Dr. Britovski, o Breler tá ansioso para falar. Imagino que ele vai pedir Pedro na seleção brasileira, é isso? Calma. Torcedores, vírgula. Você sabe que eu dei o braço a torcer aqui, eu fui... Você é humilde, você é humilde. Mas de fato, eu critiquei o momento que o Pedro teve em que recebeu oportunidades e chegava no campo e não estava aproveitando. Então isso aconteceu. O Pedro viveu uma fase que hoje é do Gabigol, de instabilidade, de bola não entrar. Eu discordei do amigo na época, porque eu achava que o Pedro entrava, muitos jogos ele entrou para jogar 5 minutos, 6 minutos, entrar aos 43, 45 segundos. Não dá tempo. Isso aí aconteceu, mas teve jogo que ele entrou como titular, que ele jogou com Gabigol, jogou sem Gabigol e não estava acontecendo. Hoje, ele não só aproveitou a oportunidade, como é titular. O Pedro hoje não dá para discutir, o Pedro é reserva, não. O Pedro é titular, mesmo com a chegada de Cebolinha, de Vidal. Acredito que o Dorival deva manter essa coerência, uma questão de mérito. Ele é o jogador de frente que tem sido levado mais perigo ao adversário. Sobre seleção, essa vaga está aberta. O Tite gosta muito do Pedro. Ele já falou sobre isso várias vezes, como ele enxerga virtudes de centroavante, de um cara que tem qualidade, que tem giro na área. Isso às vezes falta à seleção, não como titular, mas às vezes para mudar a característica de uma partida, você tem um cara com as características do Pedro. Muito bom cabeceador, né? Também. E o Brasil sempre, quando venceu a Copa do Mundo, sempre teve centroavantes, camisas 9, decisivos. E é importante que mesmo como opção no banco, o Tite tem alguém com essas características do Pedro,
Tanto é que o Matheus Cunha ganha espaço, não é um jogador badalado, mas por reunir essas virtudes. E o Pedro, jogando no Flamengo, em alto nível, disputando o título, se credencia uma vaga na Copa, por que não? Repito a expressão do Rafa. Se é um jogador que tem confiança, um jogador que não esteve na Olimpíada, não foi campeão olímpico porque não foi liberado pelo Flamengo, que tem esse lastro já passou por seleção, eu não vejo como nenhum absurdo esperar o Pedro na Copa. É um tempo curto, ele precisa manter esse nível, continuar fazendo gol para conseguir ser chamado pelo Tite, sobretudo na janela de setembro, mas pelo fato do Tite gostar desse jogador e querer essa característica, eu vejo que o Pedro está na briga por vaga, sim. O Pedro tem sido mais protagonista que o Gabigol? Nessas últimas semanas, sim. Ele tem sido realmente um grande jogador no Flamengo. O Breno até comentava ontem, né, que a gente discutia aqui sobre o Cebolinha, vai jogar, começa jogando, ele entraria no lugar de quem? E nós comentávamos, olha, essa última amostra dos jogos do Flamengo, o Pedro não vai sair. O Pedro, além dos gols, ele tem dado passes para gols, foi muito bem contra o Atlético Mineiro, que era um jogo pesado de Copa do Brasil de mata-mata, foi muito bem ontem de novo, tem sido um jogador que, além de ser um bom finalizador, ele tem, muitas vezes, ele abre espaço para outros jogadores aproveitarem, entre aspas, a função do 9. Mas o Paulo Souza cobrava muito isso do Pedro, ele demorou a atender. Cobrava mesmo. Agora ele entendeu que precisa se movimentar mais. Cobrava, mas não dava espaço pro cara jogar. Mas às vezes será para jogar 4 minutos. Ele não via isso do Pedro nos treinamentos, Abel? Pode ser, claro. Pode ser, porque tem assim, razão, pode ser. Quando publicamente um treinador geralmente fala de um jogador, é que ele tentou internamente resolver e não conseguiu. Ou ele queria uma resposta que não teve, publicamente ele vai falar. E sejamos justos, não foi só o Paulo Souza. Não. O Renato não colocava o Pedro, colocava muito pouco, e o Rogério Ceni também. Inclusive os dois falaram publicamente em entrevistas coletivas. Eu lembro do Rogério dizendo, não vou colocar Pedro e Gabigol, perco em recomposição. Sim. Eu lembro do Rogério. Não foi só o Paulo Souza. Mas o Paulo Souza teve boa vontade com a dupla Pedro e Gabigol. O Paulo Souza deu oportunidade, poderia ter dado mais, aí a gente entra naquela discussão, até tendo a concordar com você, poderia, em alguns jogos, mas o Pedro teve e não rendeu. Hoje, ele está entregando tudo. Sim, o Pedro está em um momento muito bom, mas a gente tem de esperar uma regularidade, uma constância maior de um jogador, Abel, que não fez parte do grupo da seleção brasileira. Isso quer dizer que quem não foi convocado está fora? Não, mas é mais difícil. Há jogadores da posição dele, até o próprio Matheus Cunha, que se machucou e voltou, esses jogadores estão à frente dele. Essa posição tá vaga, o Tite não achou. Tá vaga, Abel, porque assim, concordo com vocês, ninguém, entre aspas, abraçou essa foi o posição de centroavante camisa que fez 9. parte do grupo. Agora, pode ser uma seleção brasileira que não tenha um centroavante, esse 9, nem o Pedro no Flamengo agora tem sido tanto esse 9 em muitos jogos também. Mas assim, como o treinador gosta dele e ele está em um momento bom, a gente obviamente vai comentar, tem uma possibilidade, pode cogitar, mas para chegar, para pensar em Copa do Mundo, precisa ser assim mais vezes. I know I'm fine, but the money makes me handsomer. Walk around smelling like a come up.